Mary Ann Bevan, a mulher que aceitou o título de mais feia do mundo. Mary Ann era uma mulher totalmente comum. E a partir do momento que o marido dela teve uma morte súbita, ela começou a se ver numa condição financeira deplorável. Sem conseguir cuidar dos seus 4 filhos, Mary começou a ficar desesperada e, para piorar a situação, ela começou a sofrer de uma doença chamada acromegalia. Você já ouviu falar? É uma doença em que os hormônios do crescimento são afetados. Mas, nesse caso, ela não cresceu como um todo. Ela foi crescendo de uma maneira desproporcional, em que algumas partes do seu corpo começaram a crescer mais do que outras. Então, ela começou a ficar numa situação dificílima. Sem dinheiro, com 4 filhos e ainda doente, Mary simplesmente não conseguia encontrar emprego. Devido ao ocorrido, Mary não tinha outra opção além de conseguir dinheiro com a sua condição física. Portanto, ela começou a se inscrever em freak shows. Você já ouviu falar em freak shows? Talvez você já tenha assistido o filme O Rei do Show. Nesse filme fala um pouquinho não sobre a história de Mary, mas fala um pouquinho sobre esse estilo de show que acontecia ali na Europa antigamente, em que pessoas que sofriam de alguma aberração iam para esses lugares para as pessoas rirem delas propositalmente como uma espécie de circo. A partir disso, Mary se inscreveu nesse tipo de show e começou a ser ridicularizada propositalmente. E para piorar, além de sua condição física, ela ainda colocava roupas extravagantes e fazia caretas para ficar ainda pior e ser ainda mais humilhada. Mary foi ficando tão conhecida por isso que começou a fazer turnê pelo mundo. Ela foi até para os Estados Unidos, justamente para ser humilhada e assim conseguir dinheiro com a sua condição. Tudo para cuidar dos seus 4 filhos. Mary, infelizmente, faleceu aos 59 anos por conta da sua condição física, mas deixou um legado de até onde uma mãe consegue ir para sustentar os seus filhos por amor. A Bíblia também conta a história de uma mulher que se sentia constantemente humilhada por conta da sua aparência. Essa mulher provavelmente não tinha nenhuma condição física ou era tão feia assim quanto Mary. Porém, essa mulher tinha uma irmã muito bonita e a todo momento elas duas sofriam comparações por conta de sua aparência. Eu estou falando aqui sobre Lia e Raquel. Lia era descrita na Bíblia como uma pessoa, em Gênesis 29, entre os versículos 16 a 18, diz: Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos meigos, sem brilho. Não se sabe muito bem, mas sabe-se que os olhos de Lia tinham algo que chamava atenção, talvez negativamente. E a Bíblia continua: Porém, Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Nessa situação, Lia se sentia constantemente humilhada, porque além dela sofrer pelas comparações que provavelmente passou a sua vida inteira com relação à sua irmã, Lia também queria muito o amor de Jacó, porém, ela não conseguia esse amor. Deus, ele viu que Lia estava sofrendo muito e começou a trazer então para Lia bênçãos em forma de filhos. Naquela época, ter filhos era um sinônimo de muita prosperidade, era algo muito bom e muito apreciado pelas pessoas. Então, Deus começou a conceder filhos para Lia como uma maneira de compensar o quanto ela se sentia humilhada. Porém, Lia estava a todo momento querendo agradar o seu marido. Lia passou uma vida querendo a aprovação das outras pessoas, querendo mostrar para as outras pessoas que ela tinha o seu valor. E, infelizmente, isso trazia muito sofrimento para ela. Mas sabe o que Deus realmente queria mostrar para Lia? Que o verdadeiro valor de qualquer pessoa não está no que ela possui, mas sim em quem ela é. Tanto que vemos na Bíblia que Lia foi a mãe de Judá. Você já ouviu falar sobre Judá? Judá
ele originou a tribo, que depois Jesus Cristo nasceria a partir dessa tribo, ou seja, Judá foi o ascendente de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Talvez Lia não era tão conhecida ali na sua época pela sua beleza, mas Lia com certeza foi muito marcada por sua importância, inclusive na linhagem de Cristo. Olha só que honra. Talvez você que está aqui me ouvindo se sinta humilhada frequentemente por conta da sua condição física, ou então até mesmo por não se sentir tão inteligente, tão capaz. Mas saiba que Deus, Ele está a todo momento te olhando. E Deus sabe que o mais importante não é que nós agrademos a homens ou mulheres. O mais importante é que nós façamos a vontade dEle. Talvez você já tenha ouvido a expressão, não, mas você é linda aos olhos de Deus. E talvez isso não tenha impactado sua vida, porque talvez você ainda assim queira a aprovação das outras pessoas. Mas saiba que não há problema algum em ser bonita, em ser bonito, em ser inteligente, em ser capaz. Porém, o que Deus realmente deseja de nós é o que está no nosso coração. E é o que está dentro de nós que realmente importa. Porque através de nossas vidas nós podemos fazer feitos maravilhosos para ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo. E assim como Lia ajudou a trazer Cristo ao mundo, você também pode ajudar a trazer Cristo para a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe o seu dia e tamo junto!